Eu sou Célia Ribeiro Alves, terapeuta, professora do teatro terapêutico, diretora de cena. Vamos lá, daqui a pouco vamos ter um bate-papo hoje bem legal. Vamos falar sobre educação, ensino à distância, ensino remoto, todos esses detalhes, que é bem interessante. Hoje eu tenho uma professora que vai conversar comigo um pouquinho. Nós vamos trocar umas figurinhas aí. Seu filho está estudando também? É da rede pública ou rede privada? Isso faz bastante diferença na forma como está sendo conduzido. Não estou nem falando que é melhor ou pior. Meu filho estudou na rede pública e nós estamos tendo toda essa questão de lidar com as novas formas dele estudar, né? E ele tem aulas online, que são pelo YouTube. Também pode ser pela TV, mas ele assiste pelo YouTube. Nós também temos os Meets. O que são os Meets? São as reuniões. Ele tem reunião com os professores, daí são os professores dele. As aulas que ele assiste online não são os professores dele necessariamente. São professores da matéria, que daí é uma aula só para todo mundo, né? Faz sentido. Então, é assim que está funcionando para ele, a vida dele, né? Olá, bom dia! Tô aqui na escuridão aqui. Hoje tá um dia escuro, né? Uma chuvinha Pois é, tá boa. nublado. Chuvinha boa, exatamente. Precisa, né, Vamos dessa lá, né? chuvinha? Pois é, precisa. Eu vou te confessar que eu gostaria que houvesse um espacinho maior, assim. Eu tô com reforma Ah, aqui em casa. entendi. Muito Então, bem. Eu gosto, assim, da chuva, até porque a gente está esperando muito que chovesse mais para a ah, gente poder ter aham, água, né? Uma coisa uhum, básica. não? É, Mas muitos dias seguidos de chuva vai dando uma baixada, né, de energia, a gente fica meio assim, uhum, caidaço, é, né? Eu fico. Bom dia, é. Márcia. Vamos tomar um cafezinho aí? Você não vai tomar um cafezinho? Esse aqui eu ganhei do meu É, filho, do Ulisses, né? É, é olha isso. só. E como você tá? Me Poucos. conta, como que tá essa vida pandêmica, a educação nessa história toda? Me conta um pouco de você, assim, para as pessoas conhecerem também. Então, né, vamos lá. Bom, eu sou professora, eu trabalho tanto na rede pública quanto na rede particular, né? São realidades diferentes, demandas diferentes, né? Mas que a gente, enfim, tem que se virar e atender e ponto, né? É, assim, essa vida de pandemia, sabe que tem muita gente que reclama, não pode, não pode. Eu também reclamo, tá? Mas eu também reclamo, mas eu acho que eu reclamo um pouco menos, assim, sabe? Entendi. Porque pessoalmente eu vi a oportunidade de eu ficar mais tempo com a minha filha, né? Eu também tô Porque assim, né? sinto isso. Desde que ela nasceu é escolinha, né? É trabalho, né? Então assim, agora eu estou tendo a oportunidade, né? De ser mãe dela full time, né? Uhum. Então, o que às vezes gera uma pequena vontade de se descabelar, mas tudo bem também, Sim, sim, a né? gente se Então, descabela também, né? E tá tudo certo. né? Né? Eu acho que é parte, né? Eu acho que Claro. a minha mãe teve a oportunidade de se descabelar, né, a vida inteira, assim, por nós, né? Porque, enfim, ela trabalhava em casa, então isso a gente estava o tempo todo junto, né? Sim, E com a minha filha, né, sentia falta disso, aquela tristeza, né? Quando eu era pequenininha, ia pegar ela na escolinha, no final do dia ela não queria vir comigo, né? Enfim, né? Essas sim, sei coisas. como Então, que é. Passei por isso a também. pandemia, então, acho que é uma condição da vida moderna, né? É É agora, verdade. é assim, do jeito que tá, né? As mulheres vão trabalhar e os filhos precisam ser cuidados de alguma Por maneira, né? outros, né? Então, isso, por outros. Então, a pandemia para mim veio com essa
com esse acalento, né? De passar o dia com ela, de poder explicar coisas para ela, né? Enfim, coisinhas que vão surgindo no dia a dia, no desenho que ela vê, no jornal que ela pega um flash, né? E vai, enfim, ela vai questionando, eu vou explicando, então tenho, né, eu acho que a pandemia está me oferecendo uma oportunidade de personalizar ao menos um pouquinho, né, a Uhum. educação dela, né? E Então a a pandemia gente que veio com essa... trabalha, claro, a gente que trabalha fora e aí está passando esse tempo em casa, a gente tem as duas perspectivas, né? Diferente das nossas mães que ficaram em casa full time, né? Umas mais, outras menos, mas enfim, tiveram mais essa Uhum, experiência da casa do que de fora da uhum, casa. Então a gente consegue perceber, né? Eu também vejo assim. Mas eu brinco e falo, uhum. olha, nunca cozinhei tanto na minha vida. Eu sabia cozinhar já, cozinhava, né? Às vezes cozinhava para deixar para a semana, aquela coisa toda, mas assim, todo dia cozinhar tanto, né? É curioso, É, né? Mas por outro lado, para mim tá sendo bom, sabe? E para você, como que uhum. tá sendo essa É, parte? é, da comida também, né? Mas é difícil porque eu não tenho muito repertório. Não tenho Ontem repertório eu conversei com uma gastronômico. nutricionista. Ontem eu conversei com uma Uhum. nutricionista, que é uma amiga minha de muitos anos, e ela é nutricionista, ela deu um monte de dica legal. Se quiser ver depois, tá lá É. no IGTV. Conversei com a Angelita. Uhum. Ela deu umas dicas bem Uhum. interessantes. Ó, e minha irmã, Legal. que tá aí sempre me acompanhando, que é minha fã número um, a Márcia, ela é É. gastróloga, chiquérrima. Só que ela mora lá naquele lugar feio chamado Maceió, sabe? Tem que passar por isso. A gente está Ai, aqui em que Curitiba deprimente. chuvosa e ela mora em Maceió. Entendeu? É a vida, Uhum. né? Fazer o quê, né? É, escolhas, escolhas. Mas esse ano eu fiz pizza pela primeira vez na minha vida, que ela me ensinou. A Olha distância que mesmo, ela legal. me ensinou e eu fiz. E olha, ninguém morreu, tá todo mundo vivo aqui, acho que deu certo. Yes! Muito É, bem. então quanto a, né, eu vou seguindo os pedidos da minha filha, né? Então ela pede, É. mãe, faz isso, mãe, faz aquilo, mãe, faz petit gâteau. Não, a minha Então a culinária não gente chegou a vai. tanto. Ah, não, tem uns pacotinhos ótimos no mercado de petit Ah, gâteau. Você bom. mexe, ó, Tá pronto. Lindo. é lindo, maravilhoso, né? Às vezes a gente erra um pouco o tempo, né, do forno, mas tá tudo bem também, Tudo né? certo. E assim, né, nesse aspecto pessoal, eu acho que, né, essa coisa do nosso núcleo, né, eu e a minha filha, né, Uhum. a gente acaba perdendo um pouco por conta da distância, né, dos pais, né, dos irmãos, né, a gente fica temeroso, né, tá todo mundo, aí assim, até uma coisa que a gente pensou, né, falou, não, a gente, cada um tá fechado no seu, né, impossível que de carro, né, 5 minutos de carro cada um, né, pra gente chegar Uhum. na casa da minha mãe, por exemplo, né, ou pra gente chegar na casa um do outro, né, seja tempo suficiente para a gente pegar o vírus assim no meio do caminho, né? Então, Uhum. se Sim. estamos fechados, né, a gente então tem condições de a gente começou a se ver um pouco mais, assim, mas no início que foi mais radical, o susto maior, assim, Assustador, né? né? Foi assim essa saudade mesmo, né, de se ver e tal. Ainda um pouco, né? Às vezes a gente vai ao mercado, daí, né, se vai se ver alguma coisa lá na mãe, coloca duas máscaras e, né, para poder se Todo esse preservar, cuidado, né? né? Tá É, certo. exatamente, né? E a escola nesse Então, processo, como que ficou a situação? a escola, né? O início foi aquela correria, né? Aquela coisa meio de porque a gente sabia tecnologia assim muito para o gasto, né? Uhum. É, então muitas coisas vieram, né? A questão do uso efetivamente das ferramentas tecnológicas, assim, né? Meu Deus, como que eu faço, né? Como que eu faço para gravar? Como que eu faço para entrar no Classroom, sabe? Eu tinha Uhum. muita dúvida, assim, né? Que hoje já é uma coisa simples, né? Uma coisa que Que já aqui é no cotidiana. Paraná foi adotado esse sistema, né? Não foi todo lugar,
mas no Paraná, Isso, especialmente, foi adotado esse sistema do Classroom, que é uma ferramenta do Google isso, para aham. organizar as aulas, né? Exato, aham. É, a parceria feita pela Secretaria, né, de Educação e tal. Então a gente ficou um pouco assim, né, alguns professores. E daí, à medida que o tempo foi passando, as coisas foram, né, se aquietando em termos tecnológicos. É, no entanto, à medida que também o tempo ia passando dentro da pandemia, no Estado, por exemplo, né, nós éramos exigidos de formas diferentes. Né? Inicialmente, a gente ficou, né, digamos, escondido, né, trabalhando remotamente, tirando dúvidas, conversando com os alunos via e-mail, né, é, enfim, algumas turmas que tinham um pouco mais de intimidade com os alunos, né, usavam os grupos de WhatsApp, né, ia por aí. Aí até que no estado chegou o momento de fazer os meets, né, as Uhum. reuniões, né, que daí também foi outra sensação, o que fazer, como fazer, né, é, e e daí também, né, a dificuldade, muitos colegas com a dificuldade de arrumar um cenário, né? Aqui em casa o melhor cenário é o quarto da minha filha, mas ela ainda está dormindo, né? Eu ouvi que ela acordou agora. Então, né, e a questão de se abrir para isso também, muitos professores não queriam, porque não queriam se sentir invadidos dentro da sua privacidade. Então, esse Uhum. momento de pandemia para a escola, para os profissionais da educação, né, gerou vários conflitos, assim, né? Imagina. Então, é, então a gente passou por esse trânsito, assim, né, de forma... Tem professores que fazem o Meet de câmera fechada, né? Tem colegas Hum, meus que fazem de câmera fechada. Então eu fiquei pensando, falei, puxa vida, eu queria tanto que os alunos abrissem, né, a câmera para eu poder ver o rostinho deles, porque claro. essa parte, assim, é a parte, assim, acho que é mais dói, sabe? Sim. De não poder vê-los, sabe? De não poder conversar, de não poder acompanhar o dia a dia, né? Porque como, assim, a minha disciplina, a minha matéria, língua portuguesa no ensino fundamental, são 5 aulas, né? Então, Sim, é muita. se distribuir uma aula por semana, eu os vejo todos os dias, Todos os né? dias, sim. Então, e eu gosto, né? Eu gosto muito de interagir com eles, de conversar com eles, né? A gente acaba estabelecendo uma relação de confiança, né? E de sintonia, assim, né? Tão bacana que a gente já se conhece pelo humor, assim, né? Então a gente já sabe quando o irmão da menina, né, apurrinhou ela, a gente já sabe quando que a mãe falou para lavar a louça, a gente já sabe que dormiu até tarde, né, não deu tempo de almoçar. Então a gente sabe, assim, né, a gente conhece isso, Conhece bem, né? né, a- o ensino remoto, né, esse distanciamento, cortou isso. Né? Então a gente não sabe como é que tá, como é que não tá, a gente não sabe, né, não consegue perceber se eles estão acompanhando o conteúdo, se eles não estão acompanhando o conteúdo, né? Então essa parte assim ela é muito dolorosa, né? A- a- acho que, né, atinge o magistério e atinge todo mundo que lida com gente, né? Que trabalha com Eu vou gente. falar da perspectiva que eu tenho, que é a perspectiva de mãe do aluno, né? Porque meu filho também é Uhum, da rede pública, está passando por esses, exatamente por tudo isso que você está falando, só que eu estou uhum, vendo do outro ponto também, né? E o que eu aham, percebo que é a participação nas reuniões, né, nos meets, são as reuniões online, a adesão é muito baixa, né? Isso me preocupa, assim, muito, porque meu filho tem uma turma, está numa turma de em torno de 30 alunos, 28, 30 alunos. Nas reuniões que as professoras fazem, aparecem três. Com ele aparecem três alunos. uhum, Então, isso é assustador, assim, por um lado, né? E a gente sabe que tem todas as absolutamente. dificuldades técnicas também, não é só por falta de vontade. Não dá para jogar também Uhum, essa bomba no colo dos alunos e dos pais, né? sim. Porque tem, claro, aqueles que cansaram, e é uma coisa que eu quero falar, o cansaço, né? Uhum, Que acho que ele é geral, mas eu queria uhum, perceber assim, como isso tudo impacta o aluno. uhum, Porque, claro que o aluno tem que ser sempre cobrado, eu percebo assim, né? Cobrado no sentido de que
né? O professor sempre está cobrando o aluno, puxando ele, acolhendo Uhum, nas diversas, né? uhum, Nas diversas nuances que o aluno tem. Você sabe melhor que eu sobre uhum, isso. Mas também tem a dificuldade que ele tem com tudo isso, não só tecnológica, mas também pessoal, de lidar com a câmera, de lidar com a situação de ter. Você falou, o melhor lugar na minha casa é do meu filho, é na quarto da minha filha. Aqui em casa a gente arranjou um cantinho. Meu filho fica no uhum. computador aqui do meu lado, meu marido e meu enteado ficam aqui do outro lado. Então a gente arranjou um cantinho, mas a gente tinha essa possibilidade. A gente sabe que nem todo mundo tem essa, né? Uhum. Arranjar esse cantinho para desenvolver as atividades, né? Como que você vê tudo isso assim? Ah, não, eu tento acolher isso, porque assim, a gente, quando a gente conversa, né, entre os professores na nossa equipe, eu sempre trago isso, né, porque tem alguns professores que, também por conta do seu cansaço e da sua, né, das suas dificuldades, né, às vezes enxergam que como eles, professores mais velhos, distantes dessa desse conhecimento tecnológico, se eles se superaram e estão Habilidade. fazendo, os alunos têm a obrigação de fazer. Ok, né, deixa ele Uhum, pensar, mas eu sempre trago, né, as diversas possibilidades, porque na real a gente não sabe o que está se passando na casa do aluno. Né? exato. A gente, às vezes, algumas histórias chegam para gente. Por exemplo, 2 celulares na casa, tá? Para atender 4 alunos. Né? Nossa, É, tem muitas situações, né? Celulares que sim. não dão conta, né? Não Uhum. tem, Sustentam, não né, dão os conta vídeos. isso, de acompanhar. Então, assim, eu sempre tento trazer esse outro lado, né? Na conversa com a equipe, porque como eu falei, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Uhum, é mais difícil Então, acessar, né? e daí, assim, a gente ouve, né? Ah, mas aluno que é bom na sala de aula é bom online também. Não, Não, não. não Não, porque necessariamente. tem um monte de aluno tímido, aluno que ficava, sabe, Uhum, na casca, assim, que fazia um furinho para olhar de dentro, assim, assistir a aula e ficar protegido ali, e que online está desenvolvendo trabalhos maravilhosos, né? certo. Então, assim, sabe, os dois lados, o presencial e o online, são duas faces muito diferentes, sabe, da mesma Uhum. moeda. Acho que Então, desenvolve habilidades diferentes também, né, Áurea? uhum, uhum. Aqui, ó, a Márcia colocou, né, a dificuldade da família para ajudar, sim, né? Sim, tem É, muito, é, né? aham, exatamente. Por exemplo, né, pensando na minha matéria, né, ó, um conteúdo que sempre assusta e sempre faz um frisson, né? O 9º ano, que é uma das turmas que eu tenho, trabalha orações subordinadas, né? Sou professora Uhum. de língua portuguesa. Então a gente fala, né? Você quer assustar alguém, você fala oração subordinada. Ah! Aham. Né? Sai correndo. Então, e daí a gente sabe, né? Que ali eu tenho para mim que eu vou ensinar, vou insistir, vou repetir, vou revisar, mas que passada a avaliação, a chance dele lembrar, né, efetivamente ali é muito pequena, né? Então, se você Uhum. pensar nos pais, né, que de repente nem passaram por esse conteúdo ou nem têm essa escolaridade, como que vai dar suporte, né? Então, como a gente tem que, uma determinação da Secretaria de Educação, nós fazemos publicações todos os dias de aula no mural, né? Então, Sim, no mural do Classroom, né? Então, certo. todos os dias, o que eu coloco, né? Conte comigo, me escreva, Que pergunte, legal. né? Então eu faço essa variação, né, sobre o mesmo tema, né? Que é para eles saberem, né? No caso dos meus alunos de 8º ano, eles já foram meus alunos no ano passado.
Então a gente já se conhece, né? Eles sabem, né? Então, assim, às vezes eles mandam pergunta pelo direct, às vezes pelo Messenger do Facebook, às vezes eles mandam pelo próprio WhatsApp, né? E daí eu peço, falei, olha, manda pergunta por lá também, né? Pelo Google Uhum. Classroom, né? Para movimentar lá e eles saberem que eu estou trabalhando lá também, né? Sim. Porque às vezes a gente sana a dúvida do aluno, a gente ajuda ele ali, né? Às vezes faz chamada de vídeo, né? Fiz também chamada de vídeo pelo WhatsApp para poder ajudar pontualmente naquele momento que ele estava precisando ali, né? Uhum. Então, mas às vezes a gente precisa que seja registrado lá também, né? Então a gente tem, e eles entram, né? Se a gente pede, eles entram, mas assim, em termos de Google Meet, né? Nessas reuniões, também no ensino médio, tá? A audiência é menor ainda, Ah, é? tá? É, não tinha essa perspectiva do ensino médio, como que é? Ensino médio, de todos os meets que eu fiz, eu tenho uma turma de terceiro ano, tá? De todos os meets que eu fiz, eu tive um aluno, tá? Eu fiz esse terceiro ano eu assumi em setembro, né? Uhum. Uma substituição. Então, desde setembro, tá? Fazendo os meets semanalmente, tá? Um aluno entrou, um único, tá? Duas vezes. Nossa, Nos outros, eu fico sozinha esperando alguém entrar, sabe? puxa. E assim, eu optei, né, nos meets, e tem alguns colegas que optaram dessa maneira também, porque assim, tem aula na TV ou no aplicativo, tem é, aula, tem a atividade do dia para responder a chamada, é, tem as atividades que os professores postam ali, avaliações, algumas. Então, Uhum. assim, é uma sobrecarga, do meu ponto de vista, muito grande, né? E para a gente entrar no Meet e falar assim, ó, aqui hoje a gente vai ver, sei lá, qual conteúdo. Então, Uhum. os Meets eu tenho feito para a gente conversar, para a gente se ver, para a gente se ouvir, porque o aluno ele gosta de contar coisas, ele gosta de Sim. contar o que ele fez, o que ele viu, o que ele assistiu, o que ele montou, o que É, deu eu vejo certo, o pelo que meu não deu filho certo, isso. É, ele né? Então gosta de eles, contar. então, né? E daí se eu abro o Meet, né? Abro lá a sala pra gente e vou aqui no conteúdo, ó, tem essa atividade, tem esse aqui, vamos corrigir, vamos não sei o quê, Eles né? O correm, aluno né? vai ficar ali exaurido, vai ficar, né? E o contato gostoso, né? Que a gente tem na Uhum. escola acaba, né, indo pelo ralo. Então eu optei nos meus meets com as minhas turmas, né, de a gente conversar, né? Aí eu falei para eles, né, falei, a gente vai conversar, a gente vai dar risada, a gente vai contar piada, com graça, sem graça, né? A gente vai fazer uma terapia da vida alheia, né? Vamos falar dos outros, vamos falar do filme, da série, né? Sim. Então, eu tentei levar mais para esse lado, assim, para dar um pouco de Uma calma. leveza, né? Nisso que já está difícil para todo mundo, né? Tá complicado, assim, para todo mundo, né? Então, E os é, professores nessa pegada também estão muito cansados, né? Porque me parece, assim, olhando de fora, que as atividades dos professores triplicaram, né? O professor acabou tendo muito mais trabalho. Né? Ah, é, tá em casa, mas isso não quer dizer que você está em casa assistindo sessão da tarde. Você está em casa fazendo mil coisas ao mesmo uhum, tempo. Porque a atividade que o professor exerce, que antes era só na sala de aula, se multiplicou por várias outras. Né? Como que está uhum. isso, né? Esse cansaço? Porque tem coisas do aluno, mas tem coisas do professor também que está em novembro já exaurido, né? Uhum, nossa, presencialmente, né, essa época já era uma época, assim, já difícil, né, todo mundo já Uhum. estava cansado, Novembro, o- ninguém quer mais, né? ok que todo mundo se gosta, eu sempre, sabe, eu sempre busquei uma relação próxima com o aluno, que eu acho que a gente consegue ensinar melhor e aprender melhor quando tem uma afetividade envolvida,
Então, mas presencialmente essa época a gente já estava, tá bom, eu gosto de você, mas vai para lá, né? Me deixa. E, ai, para um pouco. E assim, essa coisa de estar em casa, ela é complicada porque a gente não tem a diferença de ambiente, a gente não tem, né, ufa, agora acabou, eu vou para casa, né? Porque Uhum. não tem o ufa, não tem o acabou e eu já estou em casa, né? Exato. A quantidade de atividades, né, ela aumenta nessa época, porque a gente precisa resgatar, né, alunos que se perderam pelo meio do caminho, que tiveram, enfim, as mais diversas dificuldades, né, e pararam, né, e, e como que a gente está? Né? Eu me sinto assim, sinceramente, eu me sinto me arrastando, sabe? Me Uhum. arrastando para dar conta, sabe? É como se fosse sei lá, um soldado de filme americano típico, sabe? Carregando uma mochila imensa e se arrastando, assim, sabe? Pela mata do Vietnã, assim, sabe? E meio desorientado, meio sem saber para onde ir, porque a Vai cada dia rolar, que né? passa é uma Uma novidade. é uma novidade, né? É uma coisa nova. Então, assim, né, a gente tenta, eu tento acolher, né, os alunos que ficaram aí pelo caminho, né, desorientados para fazer as atividades, para, né, enfim, para tirar dúvida, mas é muito cansativo, né, pelo volume de trabalho e né, essa pouca oxigenação, né, porque a gente fica em casa, Uhum. né, Sim. a gente né, não consegue perdeu-se a qualidade de tudo, né? Porque É. a gente tem, é, por exemplo, eu me garanto em sala de aula, sabe? Ah, mas Não todo é, professor, né? não, assim, não é babaquice, não é nada disso, Claro, né? não é. Seu Mas métier, né? O seu conhecimento. me garanto em sala de aula. Ó, o Guilherme tá aí, a Vitória tá aí, que Ah, não os me deixam alunos? mentir sozinha. Não me deixam mentir sozinha. Então, em sala de aula, eu faço o possível, né, em termos de, né, a gente percebe como é que está a turma está desanimada, a turma está agitada, como que a gente faz para equilibrar isso, né, e reter a atenção deles. Então, isso é uma coisa que é do trabalho. Agora, caiu a qualidade. Por quê? Porque eu estou aqui, Uhum. né, e eu não estou Nossa. conseguindo perceber nas aulas, mesmo na rede particular, que a gente tem, às vezes, 40 alunos online te assistindo, eles estão todos de câmera fechada, né? Uhum. Então eu tenho 40 íconezinhos ali, né? Que eu tenho que interagir com esses ícones e eu não sei como que ele está do lado de lá, né? Se ele está Uhum. sorrindo, se ele está triste, se ele, né, se ele perdeu a hora, se ele deixou a câmera ligada e foi fazer outra coisa, a aula ligada e foi fazer outra coisa. Então a gente não tem isso. Então é natural perder a qualidade, né? Sim, sim. Então e daí aqui a gente fica full time, né? O aluno pede, a gente tenta, né, tirar a dúvida, tenta ajudar, às vezes dá um quiprocó qualquer, que daí o aluno perguntou agora, a gente vai conseguir responder depois, à noite, no outro dia. É, então isso baixa a qualidade, porque ele tá lá, tá na expectativa, que ele tá com o caderno aberto, tá com o livro aberto, tá com a redação na mão, tá ali pronto para receber a resposta, né? Mas às vezes o celular tá no silencioso e eu vou ver a mensagem só depois. Eu falo, meu Deus do céu, né? Às vezes acontece, enfim, né? E isso é uma coisa que Nossa. me incomoda, né? É uma coisa que é natural pelo processo, mas me incomoda, né? Uhum. Que se fosse se a gente tivesse presencialmente, ele chegava com, professora, olha aqui a minha redação. Pá, né? Então, olha aqui, já vejo, já Sim. tá. Agora, né, se Resolve, né? vira. Não Isso. fica nada para Então, depois, né? isso, exatamente. E daí é que fica, né? Daí, às vezes o contrário também. Aí a gente pega, né, para ajudar um aluno, na situação que ele está vivendo ali, aí a gente vai e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Aí quando você vê, você já perdeu o horário de fazer o almoço Sei como que é essa parte. para alimentar a cria que tem a aula online dela Frequente. determinado horário.
né? Então, assim, a gente, sabe, cobra a cabeça, descobre o pé o tempo inteiro, assim, sabe? E Uhum, isso é fica correndo. cansativo, porque a Sim. gente quer dar conta de todo mundo, né? A gente é, quer atender bem o filho, quer atender bem os alunos, quer atender bem, né, os familiares que às vezes precisam de alguma coisa, né? Às vezes precisa conversar, né? Então, acho que a qualidade de vida no geral, né, a qualidade de vida profissional bagunçou completamente, perdeu qualidade, porque a Uhum. gente ainda está, né, Inventando tudo se isso, né? adaptando se adaptando a cada dia, e a vida pessoal também, né? E daí mistura profissional e pessoal, né? Eu acho que essa Uhum, é a questão que mais pega, assim. Você não é, consegue deixar, né? Aquela coisa, cheguei em casa da escola, então tá, guardo lá o material, tem o momento da lição, mas ele é menor, e agora, que nem eu uhum, vejo pelo meu filho, né? A realidade dele. uhum, De manhã ele tem os meets com os professores. Tem dia que tem mais, tem dia que tem menos, é aquela nuance. E à tarde ele tem uhum, a aula. Agora uhum, diminuiu um pouco, mas antes ele tinha aula da 1 até as 5h30. Então era um período gigante. E na manhã ele estava ocupado com os meets. Então uhum, ele fica o dia inteiro naquela expectativa do que ele vai ter que fazer. Né? E tinha uhum, dia que passar, putz, passou o horário do meet. Então a gente tem que fazer toda uma. Putz, passou. Então, e aham, olha que ele vai bastante. É o que eu acho que é o que mais participa dos meets hoje na turma dele é ele. Mas mesmo aham, assim, é difícil lidar, né? Até a gente uhum, chegar no meio termo. Isso que eu tô em casa, uhum, tô ajudando, né? Tô uhum, relembrando, cutucando, tudo isso. uhum. Mas é É, complicado, né? é complicado. Mas A eu gente tem um queria. número. Hum. Pode falar, pode falar. Não, é que a gente tem um número muito grande de alunos que ficam em casa sozinhos, né? E mesmo assim Exato. mantém, né? No estado, eu tenho um aluno que ele sempre entra no Meet, no entanto, ele está sempre. Porque no estado eles são mais assim, sabe? Eles são mais elétricos. Eu acho que são mais novos também, né? Então eles são mais. Uhum. é, e eles abrem um pouco mais a câmera. Agora, esse Certo. menino. Ele não abre porque como ele está em casa sozinho, ele tem que cuidar do irmãozinho e limpar a casa. Então, geralmente, no horário do Meet, ele está lavando a louça. Aí ele fala, Olha professora, eu só. não vou abrir porque eu estou lavando a louça. Então, né, É, delicado. a gente tem que olhar para isso também, né? Claro, A claro. quantidade de alunos que, né, estão se superando para. E é aí que eu ia falar. Eu conheço o EAD, eu trabalho com EAD há 15 anos, né? Mas o EAD que eu trabalhei, eu trabalhei na parte da produção, né, como diretora de cena, é outro universo, porque era para adultos, é outra história, né? Mas eu sou terapeuta. E eu busquei a terapia após trabalhar nessa área de comunicação, com EAD, porque eu vi a necessidade das pessoas serem acolhidas. E você usou esse termo agora há pouco na nossa conversa, e é bem isso, o professor, mesmo não sendo terapeuta formado, né? Alguns são, mas a maioria não é, ele tem essa perspectiva natural de acolher o aluno, de modo geral, pelo menos, né? Falando assim, de acolher o aluno, de olhar para o aluno, olhar no olho do aluno, sentir o aluno, como você mesmo falou. E tudo isso afastou demais o professor do aluno. Então, o aluno se sente um pouco órfão do professor, né? E o professor também, né? Perdeu o Uhum, seu aluno, entre aspas, porque não tem esse uhum, contato, que ele é fundamental. Né? Eu vejo pelo meu filho, tinha dia que ele ia assistir a aula online de uniforme, porque, né? Porque tá com saudade da escola e que é natural, né? Porque a gente fica em uhum, casa o tempo todo, né? Sai assim aqui porque a gente tem um parque do lado, mas é uma saidinha diferente, né? Porque não tem interação com outras pessoas, né? Porque uhum, a pandemia não permite isso. E eu acho que esse uhum, lado terapeuta do professor, esse lado que acolhe, ele é fundamental no desenvolvimento, né, social da criança, do adolescente, enfim, e que faz diferença no aprendizado. Porque se eu vejo o professor me olhando e confiando em mim e me dando força, né, como você falou mesmo, eu estou aqui, conte comigo. Mas isso pessoalmente, isso olho no olho, dá uma força para ele também mostrar. Quando ele não percebe mais esse olhar tão especial para ele, a chance dele também cansar e dar uma soltada, eu falei, ninguém está percebendo o que eu estou fazendo, então não vou fazer.
né? E eu não estou nem passando a mão e dizendo que está tudo certo, mas é Uhum. porque cada um funciona de um jeito. A gente sabe. Tem aluno que precisa de elogio. E tem aquele aluno que não, que você tem que apertar um pouquinho, porque é assim que ele vai desenvolver. Cada um tem um jeito. Acho que isso, como Uhum. professor, que deve ser angustiante também, né? Você não está perto Sim. do aluno para dar esse acolhimento, esse colo, que todo professor gosta de dar em alguma medida, né? Ah, é verdade. Ah, eu gosto. Eu gosto. Eu entrei no magistério efetivamente, tá? Em 2003, né? E porque antes eu trabalhava, mas fazia estágio, fazia, né, trabalhava dentro da escola, mas não necessariamente em sala de aula com turmas minhas, né? E até tem um meme rolando aí pelo Facebook, né? Que como é que é? Pareço normal, mas eu tenho ciúmes de entregar meus alunos para outra professora, Uhum. né? Então, essa sou eu, né? Agora um pouco menos, né? Mas no início, meu Deus do céu, que dificuldade, né? Porque eu me apeguei muito, né? Agora há pouco o Guilherme passou por aqui. O Guilherme foi da minha primeira turma em 2003, Que né? legal. Então, né, não, agora o Vinícius entrou, o Vinícius é meu aluno agora, desse ano. Então, e assim, eu tenho um carinho muito grande, assim, né, por essas pessoas todas, né? Então, os meus primeiros alunos, hoje eles estão na faixa ali dos 28, 30 anos, né? Alguns conseguiram superar, né, as questões sociais e foram adiante, estudaram e estão aí atuando, né, nas suas profissões. Outros não deram conta, né, de dar continuidade ao estudo, mas se profissionalizaram extraordinariamente e estão com as suas famílias, estão com seus filhos, sabe, pessoas honradas, trabalhadoras, que estão por aí Legal. fazendo bem. Então isso me enche de orgulho de um Ah, jeito, com sabe? certeza. E, de, né? E assim, uma coisa que esses tempos eu estava pensando, né? Eu passei na frente da casa da professora que me alfabetizou, né? Foi minha professora de primeiro ano e tal. E daí fiquei pensando, né? Tanta gratidão que eu tenho, né? Por ela. Eu sei que eu trabalho, eu sei que, né? É uma escolha que ela fez, Sim. etc. Mas ela fazia isso, sabe, com tanto Ela amor que eu impactou na fiquei sua pensando, vida, né? absolutamente. Eu fiquei tão feliz, assim, né? Lembrando, tendo as lembranças dela e tudo, e fiquei pensando como hoje eu sou feliz porque aquela professora não tem contato, né? Eu acho que ela já faleceu, né? Ela não sabia mais de mim. Às vezes encontrava em um ou outro lugar no bairro, mas é complicado. É, a gente tem hoje as redes sociais, né? Uhum. Que me permitem saber que a minha aluna lá de 2003 tá grávida, por exemplo, né? Que um menino do oitavo ano, a menina da sexta, na época era série, oitava série, da sexta série, que lá na escola, né, a menina era apaixonada, encontra na rede social, eles estão casados com 3 filhos e apaixonados. Então, Que assim, legal. é uma coisa assim que eu fico arrepiada, né? Imagino. Então, eu nem lembro a pergunta inicial mais que você Não fez, mas importa. assim, é, eu gosto, né, de trabalhar, acho que o acolhimento, de trabalhar assim, sabe? Sim. Com afetividade, com o acolhimento, né? Porque uma coisa que eu sempre tenho na minha cabeça é que a gente não sabe o que está acontecendo, né? Na vida do outro, né? Na vida do outro, né? E a cada 50 minutos, quando eu estou trabalhando, eu tenho ali uma média de 25 a 45 vidas diferentes, né? Sim, sim. Então tem que ter isso, né? Então eu sempre estou falando do respeito, eu sempre estou falando da gentileza, eu sempre estou falando do carinho, né? Sempre estou falando que o fato de ser menino
né? Isso não precisa ser, ele não precisa ser embrutecido, né? Ele não precisa ser bruto, né? O Uhum. fato, porque tem muito isso, muito, Sim, né? sim. Tem que O fato lidar com tudo, né? de ser menina não quer dizer não sei o que. Todo mundo precisa se respeitar, né? Sim, Então, desconstruir algumas coisas, né? aham. Então, eu gosto, eu transcendo bastante assim o conteúdo, né? Porque acho que é importante que que esses adolescentes é, se coloquem, se percebam, né, nas suas interações, porque ali, né, a gente como mãe, a gente ensina, a gente pede, a gente orienta, né? Ó, você vai na casa do teu amiguinho, então olha, né, toma cuidado, não faça assim, faça assado, seja gentil, Bem, né? Não vai falar palavrão, né? É, mas quando ele sai, né, de casa, a gente não está lá para orientar. Então eu também exato. penso nesses pais, nessas mães, né, que orientaram, né? E quando a turma tá virado no que é aquilo, aí eu falo, ah, não, para tudo. Ó, levanta a mão aqui, quem no café da manhã recebeu orientação. Hoje vai ter aula de português, toca o terror, né? Então, a gente sempre orienta, né? Fala, gente, ó, né? Poxa, falta de educação, falta de respeito, presta atenção, agora é minha vez, né? Então a gente Sim. vai, né, ponderando, né, educando, né? Ah, muito legal, Aira, muito legal. É, Olha o que a Márcia é um, falou. Ó, é tão lindo ver pessoas que trabalham com amor e empatia. Parabéns. Digo mesmo, parabéns. É bonito de ver. Mesmo pelo vídeo, né? A gente vê assim o amor que você tem pelo que você faz. E professor de português, ele sempre tem uma importância muito grande na nossa vida. Eu nunca esqueço os meus professores de português, porque eles sempre tiveram uma importância muito grande. Tem coisa que eu aprendi lá, sei lá, na terceira série, que eu lembro do jeito que a professora ensinou, né? Aquelas dificuldades que a gente tem quando está aprendendo a escrever, do muito, a gente coloca N, aquelas coisas assim. uhum, Eu nunca aham, esqueço por causa dos meus professores de português. Então, eu acho que o professor de legal. português ele tem uma importância na vida da gente, assim, muito grande. E Uhum, impacta a vida e muda a vida. E a gente uhum, leva isso com muito carinho. Acho que seus alunos têm essa alegria com você. E eu vejo também a professora de português do meu filho, o cuidado que ela tem, e como ela acolhe também. Então é muito legal essa relação, né? E é bonito ver o jeito que você fala, com tanto amor, com tanto carinho pelos seus alunos. E com certeza eles sentem, né? E retribuem todo esse carinho. uhum. Eu sou professora, mas sou uma professora muito mais modesta, né? Hoje, na verdade, sou só professora de teatro terapêutico, mas eu tenho todo Nossa. esse carinho com os meus alunos também, porque eles vão lá buscar se desenvolver, né? Olhar para o mundo com menos medo, menos timidez e tudo mais. E aí, quando um fala, olha, professora, eu tinha dificuldade de conversar, fazer novos amigos, e hoje eu já faço novos amigos. Aí eu tinha dificuldade de ir para uma entrevista de emprego, e hoje está 1 ano trabalhando. Né? Eu trabalhei também com Uhum. autistas, né? Que são Ah, que seres legal. incríveis, maravilhosos. Uhum, E eu vi que eles conseguiram dar um passo além do que disseram que eles poderiam. Né? Porque eu uhum, trabalho sempre nessa ideia, não existe limite. O limite que impõe é você. Todo mundo tem uma dificuldade e cada um vai ter que encarar a sua exatamente. dificuldade de alguma forma. Né? Então é tão Uhum. bonito ver quando eles dão esse passo além, né? E que a gente ajudou de alguma forma eles darem esse É. passo. Uhum, Então eu acho que é isso que eu vejo verdade. em você, assim, e é muito legal. Para mim é uma honra ter você aqui. Eu falo, Ah. já falei isso para você, mas professores são seres. Primeiro são de outro planeta, né? Porque não pode ser desse professor, não é possível. Segundo, que são seres que, infelizmente, são desvalorizados, mas pessoas de verdade percebem o valor que um professor tem, percebem a importância dele na sociedade e honra cada professor, porque sem eles não tem nada. Sem professor não tem nada. Não tem médico, não tem advogado, não tem nada. E esse olhar a gente precisa deixar muito claro. Né? Mesmo, de repente, nossos governantes não sabem olhar com carinho para esses profissionais, mas nós, como sociedade, temos o dever de olhar e respeitar muito o professor. E eu falo muito isso para os meus filhos, né? Não importa, você tem que respeitar seu professor. Pode até ser que você Uhum, não concorde com ele, você pode até falar isso para ele, mas respeitar você é obrigado. Então não quero saber dessa história de não respeitar o professor.
porque sim, ele é um ser fundamental na sociedade e precisa do nosso respeito, né? É isso aí. Obrigada. A Áurea Landi, nossa professora de português, maravilhosa, leiloqueira, isso não é para todo mundo, nem todo mundo faz ser leiloqueira, né? Posso contar? Pois é. Hashtag eu sou leiloqueira. É, leiloqueira. Então, o leiloco é muito legal. Eu conheci a Áurea Landi pelo leiloco. O que é o leiloco? Leiloco são amigos nossos, né? O Fábio e o Fischer, atores maravilhosos, que eles têm, toda quarta-feira eles têm um leilão. E esse leilão é muito louco. Então, é o leiloco. E a o Áurea leilão Landi conta, Áurea. Tá lá. É o leilão de aleatoriedades, né? Que eles dizem, Exato. praticamente um trava-línguas, né? É, e é muito divertido, é muito engraçado. Lá no Facebook, seguindo o Fábio, né? Fábio Silvestre, Isso. ator, e pelo YouTube, se você seguir o Estúdio 9, aqui de Curitiba. Isso. E eles fazem um leilão toda quarta-feira à noite, e é muito divertido, eu já participei lá com eles também, e lá eu conheci a Áurea Landi, tá lá marcando ponto, toda quarta, né, Áurea? Toda quarta eu Apoiando tô os lá. amigos. Ontem ela foi Exatamente. a rainha do leiloco, gente. Ela arrasou, arrematou, não teve pra ninguém, só deu a Áurea Landi lá. É um jeito, né, de brincar, se divertir, sair, né, dessa bolha de pandemia, assim, né? Então, às quartas-feiras, às 8 horas, eu tenho o meu compromisso lá para me divertir um pouco, para Lá a dar um risada é pouco de garantida, risada. né? É verdade, exatamente. Muito É isso aí. bem. É, os meninos são ótimos e estão lá também fazendo o trabalho deles. Muito Sim. legal. Áurea, só para a gente fechar, que está acabando o nosso tempo já, porque a hora voa, né? Papo bom, a hora passa rapidinho. Uhum. E o Instagram, quando dá uma hora, ele nos derruba. Então, eu É. fecho antes para poder salvar a conversa também. Uhum. Então, e aí existe todo um entendimento que as pessoas também ouviam falar muito sobre EAD, ensino remoto, ensino emergencial, né? Uhum. Tudo isso não eram coisas que as pessoas tinham claro na mente, né? Isso às vezes se confunde um pouco entre os professores mesmo e entre os pais, os alunos, né? Porque, como eu falei para Uhum. você, né, eu trabalhei com EAD né, há 15 anos que eu estou envolvida no EAD pela produção, né? Então, o que eu faço? Eu Uhum. preparo professores para gravar. Ajudo eles na hora da gravação, dirijo, enfim, toda essa preparação e cuidados, né, técnicos com o professor. Mas Uhum. a gente veio agora na pandemia o ensino remoto, que é o que está Uhum. acontecendo nas escolas estaduais, não é o EAD porque não foi pensado como EAD desde o início. Foi mais um ensino Uhum. remoto e emergencial, que é o quê? Teve que ter adaptações para a atual realidade. Não foi assim, não, Isso. vamos fazer a partir de 2020 será o ano do ensino EAD. Não é isso. Uhum. Né? Isso confunde um pouco as pessoas, né? Até porque não é feito EAD para criança. Né? Uhum. Existe esse entendimento por causa de como a criança gere o seu conhecimento. Então, é interessante pensar que isso veio tudo também subir a bola do EAD e para outras pessoas, jogar no lixo, né? Porque tem muita gente que detesta, né, falar desse assunto. Mas eu Uhum. acho que também trouxe luz a esse assunto. Que antes era meio deixado de lado, como educação de segunda e tudo isso. E a gente sabe que tem muita gente que faz mestrado por EAD. Eu tenho uma amiga mesmo que fez um mestrado sobre EAD por EAD. Que ela fez um mestrado em Portugal e tudo mais. Então, quer dizer, isso Uhum. possibilita acessos, né? Uhum. Que a gente não pode também deixar de pensar nisso, né? Acho que não dá também para jogar Uhum. tudo no lixo, né? Eu acho que Não. é tudo um equilíbrio, né? Sem dúvida Uhum. que com criança trabalhar remotamente é muito mais complexo, né? E Uhum. só está acontecendo isso por uma necessidade de saúde, e a gente não tem como fazer de conta que não existe, né? Mas como Uhum. também foi o seu olhar para tudo isso? Você já conhecia essa modalidade? Já tinha usado? Já tinha estudado por EAD, por exemplo? Como você via tudo isso antes da pandemia? Aham.
eu via como uma grande possibilidade, tá? É, eu fiz um curso, é, eu fiz um curso, acho que de 90 horas, se eu não me engano, assim, EAD, né? Denominadamente EAD, né? Uhum. Aí depois a gente tinha algumas, a Secretaria de Educação oferecia algumas, ai, eles ofereciam algumas coisas meio capengas do meu ponto de vista, sabe? Eu pegava uma palestra daqui, eu não sei o que de lá, então Ah, entendi. fazia e dizia que, sabe, infelizmente a gente não tem, né, a gente não tem uma secretaria de educação que gerencie, que pense muito bem a educação, né? E daí a coisa vai, Infelizmente, né? né, chega na escola, chega para os alunos, para os professores, um pedaço de avalanche, sabe, que eles proporcionaram. É, eu acho que o que mais temos agora é um ensino híbrido, tá? Que Uhum. né, online, mas com cara de sala de aula, né? Uma coisa meio no Uhum. meio do caminho, assim, né? Exatamente. Mas acho que a gente vive, né, um grande momento, né? Porque como você comentou, a gente falou e a gente sabe, né? A pandemia veio assim, né? Paf, em cima da gente, Uhum. né? E disso tudo, né? Que caiu em cima da gente, eu acho que o ensino independentemente se é EAD, se é híbrido, se via é, online, né, veio para Sim. ficar. A gente não vai se dissociar disso daí. Né? É, né? 2021, 22, eu tenho para mim que a gente vai continuar, se não no caso do Estado, se não com o pacote do Google, a gente vai desenvolver uma plataforma própria, veio para ficar. Né? Então, assim, é uma coisa que a pandemia obriga, o Estado obriga, as escolas particulares obrigam, né, o professor a entrar online e acho que a vida vai obrigar, porque eu acho que a gente não vai conseguir se dissociar disso tão cedo, Totalmente. Né? né? Sim. Então, Eu acho que vai ficar uma coisa veio para simples, né? veio para ficar e eu acho que a gente, professores, alunos, famílias, todos temos que aproveitar essa oportunidade, esse momento de que de que está tudo bagunçado ainda, né, fora da caixinha, para a gente organizar, né, agrupar de um jeito, digamos, personalizado, né? Então, veio para ficar, não tem como, Sem né? dúvida. Áurea, estamos nos 5 minutos finais, mas eu concordo com você. Que Quando eu legal. comecei no EAD, lá em 2005, a gente sabia que isso ia acontecer. É muito louco pensar nisso agora, Uhum. mas a gente sabia que esse movimento ia acontecer. Claro que em 2005 a gente não tinha a internet que a gente tem hoje. Então, naquela época, não possibilitava certas coisas. Né? O ao vivo, isso que a gente está fazendo Uhum. agora, era impossível em 2005. Uhum. Né? Parece que é tão perto, mas mudou tanta coisa, né? Mas a gente já sabia que esse momento ia chegar. Só não sabia quando. Eu, pessoalmente, achei que ia levar mais uns 10, 20 anos para a gente chegar no que a gente está fazendo hoje. Só que veio a Uhum. pandemia e acelerou tudo e teve que ter essas adaptações. Também acho que não vai voltar ao que era antes, como as pessoas pedem e pensam, né? Não vai voltar como era antes, mas vai ser possível sim organizar melhor, pensar melhor, até para que a gente possa acolher os alunos de uma maneira mais adequada, né? Uhum. Mas eu acho que dá para ficar com o lado bom de todas as coisas, né? Não dá para só brigar. Porque, claro que está sendo muito difícil para muita gente, mas eu acho que tem um lado bom também. Né? Eu lembro quando eu Uhum. trabalhava com EAD, eu recebia os feedbacks de alguns alunos. Né? Aí tem uma coisa que eu gosto de contar sempre, porque a gente não tem ideia. Um aluno falou assim: olha, só foi possível fazer essa universidade, essa graduação, dessa forma. Porque para ir para um centro, para ir para uma universidade, eu teria que pegar 2 barcos e um ônibus todo dia. E essa realidade não faz parte da nossa realidade. A gente não tem ideia que é ter que pegar 2 barcos e um ônibus para chegar em algum lugar.
né? A gente não sabe. Exatamente. Então, isso me tocou muito e isso fez eu acreditar que meu trabalho levava educação para alguém. Então, quando a gente está num centro, né? A gente mora em Curitiba, que é uma capital, que tem muitas facilidades. Talvez isso não faça diferença. Mas para quem mora num lugar muito distante, que não tem acesso, mas que a internet chega, é uma possibilidade que se abre. Né? Então também a gente tem que pensar nessas coisas, né? Não só na nossa situação, né? Na minha situação, isso não é uma realidade. Mas na de tantos brasileiros, é. Né? Eu acho que isso é muito interessante também. Claro. Áurea, muito legal conversar com você mais uma vez. Adorei o papo. Podemos conversar outras vezes. Se você quiser trocar uma ideia comigo, né? Você que está aí assistindo, bem-vindo também. Mas eu acho que a gente vai ter que conversar outras vezes, Áurea, ficou muita coisa de fora que eu não consegui falar e que eu quero te perguntar, mas a gente marca outras conversas. Tá, eu falo mais do que a boca, né, professora? Fala Achei muito. ótimo. Eu adorei. Muito bom, que muito legal. bom mesmo. E aí, se quiser deixar algum contato, eu sei que seus alunos têm seus contatos, mas de repente do Instagram mesmo, fica à vontade. No meu Instagram, tanto o Instagram quanto o Facebook, Aurealand. Queria agradecer o convite, Célia, muito obrigada. Queria também, né, falar para o pessoal, né, que tem os seus temores, né, de falar para a câmera, falar em público, que procure a Célia, porque ela tem orientações, dicas do curso dela, né, para que, né, que se rompa essa barreira. E que você consiga, né, expor, né, o que você tem de melhor para ensinar para as pessoas, né, o seu conteúdo, sua vivência, né? É isso daí, Célia. Obrigada pelo convite. Façam o curso da Célia e é isso aí. Muito legal, muito obrigada, gratidão. Um grande abraço a todos, um ótimo dia a todos. Beijo, Áurea, um ótimo dia. Beijo. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Beijo.